internet because there's Wi-Fi. Even as poor as Brazil is, wow, by historical standards, you're super rich. So what happened that made that go up like that? What is it that changed suddenly in human history that made us suddenly rich after 10,000 years of being, or 100,000 years, or however you want to calculate it, of being dirt poor? When did this happen? What happened sometime in the late 18th century? Anybody know what that era is called? What the era before the 19th century is called? As an intellectual era? The age of what? The age of Enlightenment, or the age of reason. This is an era in which we discovered something really, really, really important. We rediscovered it, if you will. You know, people ask me, where does Western civilization come from? And I know I'm going to say something controversial, but it doesn't come from the Judeo-Christian tradition. It comes from Greece. Because what we discovered in the 18th century was a principle Aristotle knew way back then. And the principle is that we know about the world, we discover truth in the world by using what? By using our mind, by using reason, by thinking, by observing, figuring stuff out, integrating. We know it by using our minds. The great scientists taught us that, of the scientific revolution, where there was Newton or the other scientists of the 18th century. And then the philosophers picked up on that and they said, yes, human beings, what makes us special, what makes us different is not thumbs. It's a stupid anthropological, I don't know who came up with that. It's our mind. It's our capacity to reason, think, and therefore communicate, plan, strategize. Anybody here have the gene for hunting? Agriculture? We live in agriculture. Anybody just know how to do it? All right, we have one. I'm going to drop you in the middle of the Amazon, and we'll see, right? No one has it. It's not in our genes. Sorry, evolutionary psychologists. We're not programmed to any of this stuff. You try running down, I don't know, do you have bison here? What would be a good animal in Brazil to run down, right? We're weak. I mean, just look around the audience, right? We're weak. We're slow. We have no claws. We have no fangs. You can't run down an animal and chew on it. What do you have to do? You have to invent weapons, invent traps. You have to strategize and work in teams. From the beginning, our means of survival as human beings has been the mind, has been reason, has been thinking. But what's interesting is in the 18th century, they didn't stop there. They said, okay, we all have this capacity to reason. Now, who has this capacity to reason? Is there a collective consciousness floating over here in the space here, and we all think in this collective consciousness place? No. Just like there's no collective belly, and you can't eat for somebody else, you have to eat for yourself. There's no collective mind. Reason is a faculty of the individual. Each one of us reasons. Well, if each one of us can reason, and if we can understand the equations of Newton, and if we can understand the world in which we live, then why can't we choose our own profession, which you couldn't 300 years ago? Why can't we choose our own spouse, our own wife or husband? You couldn't 300 years ago. Why can't we choose our own political leaders, which you couldn't 300 years ago? Suddenly, a movement is born, a movement of liberty, a movement of freedom, not based on the idea that we're just some animal out there and just leaving loose, but based on the idea that each one of us possesses the capacity to think, to take care of himself,
to reason, make decisions, make choices for oneself. If you think people are stupid, which is what in most of human history we thought, then they need a guardian. They need somebody to protect them, somebody to tell them what to do, somebody to help them out. So through this idea that each one of us can reason, each one of us can take care of himself, and therefore choices must be left for the individual, a new conception of human life came about. I mean, it was new. The idea for the first time in human history, was that your life belonged to, who did your life belong to? You. Now, we take that for granted today. I can go to any audience anywhere in the world and ask them, who does your life belong to? And they say me. But if you'd ask 300 years ago, what would be the answer? 500 years ago, 1,000 years ago, your life belonged to the king, the tribe, the council, the state, to a whole variety of entities. And what was your purpose as an individual? Your purpose as an individual was to serve that entity that owned you. You were meaningless. You were nothing. They would take care of you because you were too stupid to take care of yourself. And in return, you would sacrifice everything for them. And this is a scam that's been going on for a long time. For a long time. Thousands and thousands of years. But suddenly, in the late 18th century, people started to say, no, our lives belongs to ourselves. We don't accept your authority over us. We have a right to life. Now that sounds, everybody talks today about rights. They throw around the world all the time, right? But this is a massive revolution. This is an amazing new idea. You have a right to live your life free of coercion. You have a right to be free. Free from authority, free from control, free from regulation, free from other people dictating your life for you. And suddenly, people took responsibility for their own lives. People were left free to live their lives in places like the United States and in England and parts of Europe. And suddenly, not by accident, but suddenly, they started to use their mind to discover new ideas and to take those ideas and to apply them in reality. They didn't have to get permission to invent the steam engine. They just invented it and then commercialized it and then made money on it and then took that money and invested in new other products and production processes. It's the liberation of the human spirit, the liberation of the human mind from authority and coercion that made the world rich. And it's the ideas that made that liberation possible. The founding fathers of America, it's not an accident that they wrote such amazing documents as the Declaration of Independence and the Constitution. These men were well-read, real intellectuals who understood the ideas at the foundation of freedom and liberty. And it is those ideas we must resurrect. It is those ideas that we have given up on, that we have lost. It's that idea of individualism and the idea of the efficacy of reason that stand at the core of what makes wealth creation possible, what makes for a healthy society. The sad reality is that from somewhere around 1800, these ideas have been under attack by intellectuals, primarily German intellectuals. Do with that as you will. From Kant to Schopenhauer to Hegel to Marx to onwards they march. The anti-reason, anti-individualist philosophers, and nobody has stood up against them. Nobody has challenged these fundamental ideas about the efficacy of reason and the sanctity of individual life. And yet that is what the battle is really about. We still live in a world
we still live in a world that both on the left and on the right doesn't treat you as an individual. The only difference between the left and the right in the world we live in today is which collective they want you to sacrifice to. You know, the left wants you to sacrifice the poor and the proletarian and fill in the blank. Trees, they love trees more than human beings. They love desert rats more than human beings. They want to sacrifice you to all of that. The right wants you to sacrifice for the nation, for the tribe, for the group. But both of them agree on the fundamental. Your life does not belong to you. It belongs to them. And then they're just arguing about what to do with your life, how to sacrifice your life. They get to decide what business you get to open. I hear it takes, 100 and something days to start a business in Brazil, instead of what? How long should it take to start a business in a free country? 24 hours seems like a long time. What business do they have looking over any, in New Zealand it takes 4 hours. I'm not sure why it takes that long in the digital world. I think you fill out a form online, just, so they have a record of it, right? And you press send and you start your business. Why not? Why not? I'll tell you why not. Because it's not your life. How dare you do something without their permission? That's the principle. The principle is the collectivistic principle of your life is not yours. You cannot think for yourself. What is regulation all about? Why do we regulate businesses? Because consumers are too stupid to know what's good for them. And businessmen are all lying, cheating, stealing crooks. Maybe not yet, but they will be if they have the opportunity. Now, this is a view of mankind. This is a particular view of what human beings are. And it's an anti-reason, anti-individualistic view of human beings. And again, it is that view which must be challenged. My life is mine. You don't get to decide what business I start, how much I pay my employees, what salary I take, where I live, how much I give to charity. They call it the welfare state, where they decide how much you should give for charity. And then, of course, they take a cut and put it on the side, right? The fundamental question is still, whose life, who does your life belong to? And are you capable? Are you capable of making something of it? Now, all of this is so popular. All of this is so common. All of this is everywhere. Because there was one idea that was not challenged during the Enlightenment. And in my view, the only thinker to have challenged it since is Ayn Rand. This is why I think you should all read Atlas Shrugged, which is in Portuguese, right? And that idea is, what does it mean to be moral? What does it mean to be good? What does it mean to do the right thing and to be noble and to be just? What do those things mean? We all want to be good. We all have been taught that being good is important. We've got religious teachers and philosophers and our mothers all telling us, be good. But what does that mean? Well, we're taught by everybody that what that means is taking care of other people. Taking care of other people, thinking of other people before you think of yourself. Sacrificing to other people. We built statues for people who sacrifice. We think sacrifice is noble and good. What's sacrifice? You give something up, what do you get in return? What do you get in return if you give something up in a sacrifice? Well, death is the extreme. But nothing. Nothing. The whole idea is you give something up and not get anything in return, or something less valuable in return. What's a trade? You know, we capitalists, we like trade. What's a trade? You give something up, what do you get in return? Something more valuable. Why isn't a trade good and a sacrifice bad?
Why isn't win-win good and win-lose bad? That's at the heart of everything. Why should I live for other people? Why are other people's interests more important than mine? I don't love my neighbor like myself. I don't. I love me much more than my neighbor. And I think that's the moral thing. So, for Rand, morality is not about sacrifice. It's not about helping others by losing. It's about living. It's about making the most of your life. It's about living the best life that you can live as an individual who owns their own life. But owning your own life means owning it all the way down. It means owning, being responsible for how you're going to live and living the best damn life you can live. I'll give you a quick example. Take Bill Gates, Microsoft. Bill Gates built this amazing company at Microsoft. Became the richest man in the world. How do you become the richest man in the world? What's the secret to being a billionaire? This is important. You better write this down. What's the secret to becoming a billionaire? Making a great product that everybody wants and are willing to pay more for than what it costs you to produce. Why are they willing to pay more for it? Why? Because it makes their lives better. Because they're trading. They're engaging in a win-win. So the only way to become a billionaire is by making other people's lives better. Only way to become a billionaire in a free market where you're not just scamming off from government. In a free market, the only way to become a billionaire is by making the lives of millions, hundreds of millions, billions of people better. And I would argue that nobody has done that in the modern era more than Bill Gates. He changed the world. Microsoft made the world a better place. The whole computer revolution we live through today is possible because of Bill Gates. He made the world a better place. But we don't like him. Why don't we like him? Because while he was making the world a better place, he dared to make $70 billion for himself. And we don't like that. When does Bill Gates become a good guy? When he leaves Microsoft, God forbid you make money. God forbid you work for a company that makes money. And he starts giving his money away. And now everybody loves Bill Gates because he's got a foundation. And he gives money away. And he's not making money. He's not making the world a better, well, he's making the world a better place a little bit. Right? Charity is fine. It's not huge, but it's fine. But where did he have a bigger impact on the world? At Microsoft or in his charity? It's not in the same universe. So why do we love Bill Gates when he's giving his money away and we don't love him when he makes it? And how do we make Bill Gates a saint? Right? Because he's still a little, we're still a little skeptical about Bill. Why? He lives in a big house. He flies around in a private jet. And he seems to be having fun. How do we make Bill Gates a saint? Now, I haven't spoken to Pope, and I know this is a Catholic country, so I have to be careful. But how do we make Bill Gates a saint? What would he have to do? Yeah, he'd have to give it all away, move into a tent, and bleed for us. He'd have to suffer. Have you ever gone to a museum and seen paintings of saints? Do you ever see a painting of a saint smiling? No. The purpose of the morality we live with, the purpose of the morality that dominates our world, the purpose of the morality that has been inculcated into us for at least 2,000 years is a morality of suffering. It's a morality of denial. It's a morality of sacrifice. You want to be rich? You want to be free? Then that is what has to be rejected. You don't live for other people. You don't owe other people other than the respect of leaving them alone. You owe yourself. You have one shot at living life on this earth. One chance of making the most of this one life that you have. Morality should be the science
that teaches you how to do it effectively, that teaches you how to live well through production, through thinking, through reasoning, because it is, after all, our means of survival. Morality should be a science that explains to us how to live the best life you can live for you. Now, that doesn't mean you're going to treat other people badly. Why? Because we get huge value from other people. We're traders. Life should be about creating win-win relationships, maximizing the trading potential. Win-win relationship in your personal life, win-win relationship in your commercial life. And we should be celebrating the entrepreneurs who are up here on stage. We should be celebrating wealth creators, because they created wealth by trading, by making the world, in whatever way possible, a better place. And by exerting their own effort doing it, by using their mind to make this world a better place. They, the entrepreneurs, the Bill Gateses, Steve Jobs, the Bezos, the entrepreneurs we celebrated here today, they are the true heroes of the world. We should be erecting statues to them, naming boulevards after them, not politicians and generals. The people who really change the world in which we live are the business leaders, are the people who create and make and build. And the intellectuals, there are only like 5 of them, I think, right, who actually have good ideas, because they make the world hospitable to those business leaders, those entrepreneurs. So, if we're going to fight this battle, and if we're going to win, the first thing I think every individual needs to have is a commitment to their own life. Forget politics for a moment. It doesn't matter who wins the next election, not in the big scheme of things. Think about your own life. Think about how you can make your life the best life that it can be, how you can maximize your ability in this world. And only think about politics in that context. You care about politics for only one, should care about politics for only one reason, because you want an environment that makes it possible for you to live a great life. I want to be free. Not so much because I care about you. I care about you. You all seem nice people. I want you to all do well. But I care about being free because I care about me and the people I love and the people I care about. I want to make my life the best life that it can be right now, right here on earth. And if you're motivated by that, by love of yourself, by love of your life, by love of the world, and everything that is possible in that world, and if you're willing to fight this morality of sacrifice, morality of duty, a morality of subjugation of the individual, then we can win. Then we can win. We're not going to win on their terms. We're not going to win with their vocabulary. We're not going to win with their philosophy. We need a new philosophy, new terms, new ideas. Embrace them so that we can all experience this freedom and liberty. Right, left in politics, the fundamental, if you will, spectrum is collectivists of the right and of the left, which is pretty much almost every political party out there, and individualists, people who care about their own life, people who care about lives of other individuals, people who want to interact with one another as equals, as traders, engage in win-win transactions. So go out there, live, fight, and we will win. Thank you all. Dando sequência à nossa programação, convidamos agora ao palco o diretor financeiro do IFL-BH, Tiago Pires, para abrir o painel Missão Quase Impossível. Gostaria de repetir aqui a todos o nosso WhatsApp para perguntas
aos nossos painelistas. Anotem aí, por favor, é o 31 97 181 3033. 31 97 181 3033. Boa tarde a todos. A visão do governo sobre a economia poderia ser resumida em algumas poucas frases. Se algo se movimenta, taxe-o. Se continuar se movimentando, regule-o. E se parar de se mover, subsídio. Apesar dessa frase ter sido proferida por Ronald Reagan nos anos 80, ela segue atual e caracteriza o governo brasileiro muito bem. A intensa intervenção estatal observada na economia nacional afeta diretamente o valor pago pelas pessoas nos produtos, o que, na essência, prejudica o direito de escolha e a liberdade da população. Nos últimos anos, foi amplificada a visão de que o empresário é um adversário e não um gerador de empregos e força motriz da economia. A política econômica brasileira foi baseada no capitalismo de compádrio, no qual somente grupos econômicos escolhidos pelos burocratas foram beneficiados por subsídios. O sentimento de muitos empreendedores é que é o Estado, e não a concorrência, o maior obstáculo na busca pela sobrevivência de seu negócio. Apesar de parecerem bem intencionadas, as propostas de interferência estatal na economia produziram consequências como a redução da produtividade, aumento da inflação, explosão da dívida pública e o desemprego. Como Milton Friedman sempre dizia, não existe almoço grátis, e a população que paga a conta pela ineficiência estatal. Cabe àqueles que não querem viver em outro país, mas sim em outro Brasil, a missão quase impossível de pensar alternativas e soluções de como o Estado pode deixar de ser uma barreira ao crescimento e convencer o brasileiro que odeia os políticos, mas ama o Estado, de que reformas são necessárias. Portanto, tenho o prazer de convidar ao palco Adriano Gianturco, PhD em Ciência Política e professor do IBMEC. Diogo Costa, mestre em Ciência Política e doutor em Economia Política. Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central e presidente do Instituto Novo. E para mediar o painel, chamo Hélio Beltrão, presidente do Instituto Mises Brasil. A economia brasileira teve uma queda dos preço do diesel. Depois de 2 anos de queda, os indicadores relacionados a qualquer fator da economia brasileira. Boa tarde novamente a todos. Pessoal, temos uma enquete no Insta do IFL-BH, no fórum, né? No fórum BH, que é desregulamentação do mercado ou fiscalização pelo governo por agências reguladoras. Votem lá no final, a gente vai mostrar aqui o resultado. Bom, estou com um painel de grandes figuras que eu muito admiro. A gente vai discutir economia. A situação do Brasil não é fácil. O dólar está subindo, vocês estão vendo a incerteza que está gerando. A gente não aprova nenhuma reforma, um governo muito fraco. E a discussão vai ser, então, o que a gente pode fazer para frente e se a gente pode controlar a trajetória da dívida pública, afinal, porque se a dívida continua nessa trajetória, o governo brasileiro não vai conseguir pagar suas contas ou vai precisar fazer um tipo de moratória, e aí nós teremos um problema ainda maior. Quero já diretamente passar a palavra para o meu amigo Diogo, e daí seguimos. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite. Fala ali? Posso falar ali? Não tem uma apresentação. Opa. Mas eu acho que esse microfone é melhor, né?
Bom, boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite do IFL. É sempre um prazer fazer parte desse projeto que cada vez mais cresce e se multiplica pelo Brasil. E fazer parte, eu acho, cada vez mais de uma nova geração, né, de IFL. Se a gente vê algumas das reformas inusitadas sendo discutidas em nível nacional, parte disso é por causa das sementes que foram plantadas por grupos como IFL aqui. E é um dia muito triste a gente falar sobre economia, quando a gente vê o nosso país desabando, nosso país se desconstruindo. Enquanto o resto do mundo emergente está se construindo, né, o Brasil parece que está se destruindo de uma forma metafórica, mas também concreta. Você vê que a Arábia Saudita, por exemplo, está construindo uma cidade de 500 bilhões de dólares, chamada Neom, e vai ter uma primeira cidade PPP, vai ter uma soberania compartilhada com investidores e até mesmo com o Egito e Jordânia. A gente vê a Etiópia. Tem um líder novo, né, o Abiy, e ele já está falando sobre privatização de vários ativos estatais, e a gente aqui tenta privatizar a Eletrobras, vem uma juíza do Rio de Janeiro e suspende. Você imagina a insegurança jurídica que não é, hoje em dia, você investir, você trabalhar, você empreender no Brasil. A China, por exemplo, a China é até difícil de comparar, né? O Brasil, na sua história, construiu 39 arranha-céus. São prédios de acima de 150 metros. A cidade de Shenzhen, na China, uma cidade que a maioria dos brasileiros sequer sabe onde fica, construiu mais do que isso em 2 anos. 2016 e 2017, eles construíram mais arranha-céus que toda a história do Brasil. A China, agora em 2018, anunciou que vai construir 4.000 quilômetros de ferrovias. 4.000 quilômetros é a distância da ferrovia Norte-Sul, que a gente está construindo desde 1987. O projeto começou no governo Sarney, e até hoje a gente não conseguiu concluir. Até uma outra ferrovia, a FIOL, que é a Oeste-Leste, que mostra um pouco de como que o Brasil não apenas destrói, mas não consegue construir também. Em 2008, com o PAC, começou a construção de 3 etapas de uma ferrovia que ia ligar Ilhéus, na Bahia, num porto que ainda ia ser construído, a cidade de Figueirópolis, onde essa ferrovia ia se encontrar com a ferrovia Norte-Sul, 2008. Em 2015 foi feita uma auditoria e, naquele momento, descobriu-se que o trecho Caetité-Ilhéus estava em execução, mas estava paralisado. O trecho Barreira-Caetité estava ainda em licitação. E o trecho Figueirópolis-Caetité tinha saído do balanço do PAC porque não sabia sequer quando que ia ser feita a licitação. E aí você olha, por que acontece algo assim, né? Você vai a fundo, você começa a ver, por exemplo, o setor público não consegue fazer projeto. Nem fora do Brasil, quanto mais no Brasil. Você imagina que num projeto desses, por exemplo, depois o TCU achou que não existia suficiente sondagem do uso do solo. Aí foram fazer, só que a sondagem era 25% do valor da obra toda, tinha que ser uma nova licitação para ser feita. Além disso, o IBAMA viu que tinha uma região lá que estava passando por um território de cavernas, então tinha que mudar o trecho, e aí 21 meses depois da obra ser iniciada, 26% do trajeto ainda estava indeterminado. Isso que eu estou falando um exemplo que é emblemático, mas isso aqui acontece no Brasil como um todo. Hoje a gente tem 7.400 obras com recursos públicos paralisadas nesse país. A Câmara Brasileira de Indústria e Construção tentou fazer uma estimativa de quanto que isso custa, entendeu que isso tem um custo de 115 bilhões na parte da demanda, na parte para o cidadão, para o usuário, e um custo de 42 bilhões do lado do investidor, por ano. Esse é o Brasil. Como que alguém vai querer investir no Brasil? A gente vai falar, eu espero aqui, muito de corte, né, de gastos, mas a gente tem que saber como que a gente vai atrair investimento num país em que a incerteza de investir é tamanha. Imagina na agricultura, por exemplo. A gente passou, talvez, o projeto de lei mais discutido na nossa história em tempo, foi o Código Florestal, foi aprovado em 2012.
teve que esperar até 2018 para o STF decidir se ele, de fato, ia valer ou não no seu mecanismo fundamental, que é a compensação ambiental do desmatamento. E aí o STF deu ok, só que deu um ok e adicionou uma palavra a mais. Porque a compensação é basicamente se uma pessoa define que num certo bioma a taxa de desmatamento é 30% e alguém desmatou 50%, ela pode compensar com alguém que, digamos, tem desmatado apenas 10%. Você compra aquela cota de compensação. Para isso, para esse mecanismozinho funcionar, não apenas dependeu do STF, mas eles introduziram uma coisa que é a identidade ecológica, a identidade ambiental, e aí tem que se discutir novamente o que significa isso para saber qual vai ser a extensão desse tipo de compensação. Os estados ainda estão discutindo. Eu conversei com o pessoal de uma empresa, de uma multinacional, e olha o tamanho de segurança jurídica no Brasil. Eles estavam falando que tinham, algumas vezes eles fazem um planejamento, veja, bom, se a gente usar esse hectare aqui de acordo com o Código Florestal, que foi aprovado em 2012, que foi validado pelo STF, e desmatar 30% da terra, a gente consegue um lucro de 4 milhões. Passa para a empresa diz, não faz. 4 milhões não vale a pena. Porque vem o Ministério Público em cima da gente, vem um Greenpeace com a serradeira, caramba, não vale. O custo de imagem mais o custo judicial, a gente não investe. Então você não consegue construir, você não consegue produzir. Na cidade é a mesma coisa. O pessoal de software estava reclamando, por exemplo, que o ISS, que é cobrado sobre o software, foi disputado, que é o imposto municipal, foi disputado pelo Estado de São Paulo, que diz que o software tem que pagar ICMS. E aí você fica no meio de uma briga de municípios e estados, e os dois querendo cobrar, arrancar o dinheiro de você. Como é que alguém investe num país desse? Ou então pensa, a gente tem dezenas de exemplos, mas imagina que nesse país até mesmo o gestor público, o administrador público, vive num clima de insegurança jurídica. Teve o triste incêndio de domingo, mas vocês devem se lembrar também do desabamento de um prédio no centro de São Paulo. Era um prédio da União, e um prédio que foi levado a leilão em 2015, só que ele foi levado a leilão pelo valor de 21 milhões e meio, sendo que a estimativa de reforma do prédio era 60 milhões. Foi recomendado que o preço fosse mais baixo, mas o gestor público tem medo. Se ele coloca um preço mais baixo, ele vai ser acusado de estar desvalorizando o patrimônio da União. Então está todo mundo com medo. Os próprios juízes têm medo, não decidem. Faz uma liminar aqui e ali, porque todo mundo tem medo de decidir. A gente está vendo o que está acontecendo aí com o Lula. Ninguém decide. Quando eu falo, às vezes, com o pessoal de outros países, eles acham que eu devo estar confundindo alguma coisa. Eles não acreditam que não é possível que uma decisão não seja tomada. O país não consegue tomar uma decisão. E não foi sempre assim. Esse foi um país que já construiu coisas impressionantes. Não necessariamente boas, mas impressionantes. A gente construiu Itaipu, a gente construiu Maracanã, na época o maior estádio do mundo, a gente construiu Ponte Rio-Niterói, a gente construiu Brasília. Imagina Brasília hoje sendo construída com a Lei 8666. É impossível, é impossível. Eu não estou falando que a gente deve retomar esse mesmo espírito, o que eu estou falando apenas é que a gente não consegue sequer conceber a capacidade de um país ser construído da forma que o Sudeste Asiático, da forma que agora o chifre da África, da forma que o Oriente Médio consegue se construir hoje em dia. A gente está numa parálise. O brasileiro hoje está paralisado num clima total de indecisão. Então, quando a gente pensa, bom, o que a gente precisa para reativar nossa economia, a gente precisa, sem dúvida, de ajuste fiscal, mas a gente precisa de um ajuste dos órgãos de controle, a gente precisa de um ajuste do judiciário, a gente precisa acabar com as competências autoatribuídas do Estado brasileiro, que elas também são sobrepostas umas às outras. E tem algumas tentativas de fazer isso. Teve uma lei passada esse ano, 13655, a Lei da Segurança Jurídica. A gente estava falando dessa questão do gestor não conseguir decidir. A lei especifica, por exemplo, que haja uma diferença entre o gestor de boa-fé e de má-fé. E se um órgão de controle, um Tribunal de Contas ou o Ministério Público, vai contra uma decisão tomada pelo gestor, caso seja de boa-fé, aquele órgão tem que dizer o que aquele gestor deveria ter feito para que aquilo fosse legal. É um ônus argumentativo. Não adianta você apelar para o princípio da legalidade e aí você paralisa uma obra, você simplesmente joga um processo acima do sujeito.
Mas a lei, para ser aplicada no Brasil, ela precisa, ainda disso, você passa a lei e ainda assim você precisa saber se ela vai pegar. E aí, se o judiciário, vamos ver como é que o judiciário vai ser, vai ter uma liderança do executivo para aplicar a lei. Ou seja, o Brasil está completamente sufocado de insegurança jurídica. Se a gente quiser que o próximo governo supere isso, não apenas será preciso um ajuste de contas, mas será preciso um governo com legitimidade para fazer uma profunda reforma do Estado brasileiro. A gente precisa, se a gente quiser que o Brasil volte a ser um país capaz de construir, eu estou falando construir saneamento, a gente tem 50% da população aí que não tem acesso a esgoto, então, de construir metrô, coisa que uma cidade asiática faz em um ano, a gente não conseguiu fazer na nossa história, a gente precisa ter legitimidade para reconstruir esse Estado, reconstruir nossas instituições, e aí sim a gente vai poder reconstruir o nosso país. Muito obrigado. Passar diretamente a palavra para o professor Adriano Janturco. Por favor, Adriano. Obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui porque eu consigo me recarregar de energias nestes lugares, nestes debates, nestes fóruns, para depois participar de outros debates em outros climas, outros ambientes menos amigáveis, né? Eu vou falar um pouco do que eu acho que seja o principal problema da economia brasileira, o protecionismo. Na verdade, um embargo mesmo que existe sobre o Brasil. Acontecem coisas bizarras por aí. Acontece que vivemos em um país de renda média e temos, por exemplo, o iPhone entre os mais caros do mundo, o PlayStation entre os mais caros do mundo. Temos produtores de maçãs que fazem lobismo contra as maçãs chinesas e holandesas mais baratas. Temos carros produzidos aqui e vendidos mais baratos no exterior. Temos produtores de queijos, queijo Minas, que ganham prêmios internacionais na França, mas que têm que levar o queijo na mala clandestinamente porque aqui é ilegal. Temos universidades, departamentos, laboratórios, professores que tentam comprar maquinários, microscópios, etc., e são prontamente parados na alfândega. E a alfândega é a receita que vende tudo isso, toda a mercadoria apreendida anualmente, e ganha 351 milhões por ano, tirando o que não consta nas estatísticas oficiais e o que alguns desviam. Carro e carrinho de bebê são status symbol, em pleno 2018. Na verdade, nem carros são, sempre falo que são carroças com motor, e mesmo assim continuam sendo status symbol. Preços absurdos, o dobro do exterior. Carrinho de bebê é caro, só nós ricos temos, e os pobres carregam os bebês no quadril, na cintura, que nem na África. Esta janela é a janela que todo mundo tem em casa. Uma janela só, igual para todo mundo. Um país inteiro com a mesma janela. Do Acre até o Rio Grande do Sul, mesma janela, mesma cor, mesma qualidade, mesmo tipo. A única coisa que muda é que geralmente em 10, 20 anos muda o modelo de janela mesmo e todo mundo vai ter outro modelo de janela. Armário de cozinha é a mesma coisa. Todo mundo, mesmo tipo de armário de cozinha. Agora está na moda esse aqui branco, com a faixa de alumínio cinza. Todo mundo, em qualquer casa você entre, todo mundo tem o mesmo armário de cozinha. Só depende das épocas. Em cada época, sempre só tem um único armário de cozinha. Do Acre até o Rio Grande do Sul. É um dos países mais fechados do mundo, uma das economias mais fechadas do mundo. Existem várias formas de mensurar a abertura comercial ao protecionismo. Existe, por exemplo, a tarifa média, barreiras não tarifárias, número de medidas protecionistas tomadas. Só saibam que, por exemplo, em 2013, em 407 medidas protecionistas no mundo, 39, o número maior, fora do Brasil. Hoje, um pouco as coisas, graças a um governo diferente, estão um pouco melhorando. E existe a chamada corrente de comércio. Em todas essas formas de medir,
ao protecionismo, o Brasil está sempre entre as economias mais fechadas do planeta. Existe também a chamada corrente de comércio, que significa basicamente quantidade, número de exportação e importação em cima do PIB. A somatória dos dois, dividindo o PIB basicamente. O volume de comércio internacional em cima do PIB, chamada corrente de comércio. Alguns dados aqui que queria trazer para vocês. Gentilmente peguei de um recente artigo do Gustavo Franco aqui, excelente artigo, e o título Isolacionismo do Brasil, alguma coisa por aí. Vamos dar uma olhada. Em 1960, a Coreia do Sul tinha um grau de abertura de 9,5%, a China de 8,7%, o Brasil 18%, sendo que o mundo estava numa média de 17%. 20 anos depois, em 1980, a Coreia pulou para 61%, a China pulou para 20%, o Brasil para 19%, a média mundial 35%. 2010, Coreia do Sul foi para 82,5%, a China foi para 48%, o Brasil ficou em 17%, o mundo está em 47%. 2017, o Brasil continua em 18%, enquanto o mundo está aos 51, 52%. Continua um dos países mais fechados que do mundo, até mais fechado que a China. A China é um sistema complexo de ser interpretado, de ser comparado, mas em termos de abertura comercial, parece ser até mais aberto que o Brasil. Vamos aos dados do Doing Business, né? Exportação e importação. Até para exportar é complicado, não só para importar, até para exportar. Número de horas e dinheiro que isso custa para exportar está em níveis absurdos. Comparem, por exemplo, alguns dados aqui. Okay? O custo de compliance na alfândega, né, na fronteira, no Brasil está em 959 dólares, enquanto nos países da América Latina e Caribe, 500 dólares, e os países da OCDE, 150 dólares. O custo dos documentos para exportar está em 226 dólares, enquanto no resto da América Latina está em 110 dólares, enquanto nos países da OCDE está em 35 dólares. Para importar, nem falar, é a coisa mais complexa ainda. Mas até para exportar, eles complicam a vida com hiperregulamentação e com burocracia. E depois, primeiro criam problemas e depois vendem soluções, criando uma agência fantástica de fomento às exportações, a Apex Brasil. É uma piada de mau gosto. Nem o tamanho do país ajuda. Na verdade, os países pequenos, por exemplo, Singapura, Hong Kong e outros, precisam se abrir ao mundo, exatamente porque são pequenos. Logo, o próprio mercado é pequeno e eles precisam, então, comercializar mais. Geralmente, eles importam mais, exportam mais, têm uma balança comercial desfavorável e são muito abertos ou, pelo menos, precisam participar de blocos comerciais. Um país grande, como o Brasil, é ele mesmo um bloco comercial. Logo, ele tem menos necessidade de se abrir ao mundo e de entrar em acordos e tratados internacionais e blocos comerciais. Ao ponto que uma das coisas que sempre se fala positivas do Brasil e das poucas coisas que se fala no mercado internacional é que é um grande mercado de consumidor. Não obstante a crise e as crises, em todo caso, continua sendo um grande mercado de consumidor. E a Zona Franca de Manaus, então, continua sendo, na verdade, um desvio da economia, um player que incentiva, que tem interesses para que a economia do Brasil continue sendo fechada. Senão, a Zona Franca de Manaus não faria mais sentido. Então, eles trabalham no sentido oposto para continuar ainda com este protecionismo. Na verdade, afinal, o tanto famoso tamanho do país, o grande mercado de consumidor, nada mais é que um grande desincentivo à abertura comercial. É um dos fatores pelos quais o país continua fechado. E aí, quando participamos de blocos comerciais, o Mercosul ressalta como mais importante. Em teoria, nasceu para ser um bloco comercial de abertura econômica regional entre os países participantes, pelo menos isso na sua origem. E depois, na verdade, o que acaba sendo, depois de algumas décadas, é que acaba sendo mais um grupo para fechar mais o comércio do que abrir. E hoje, por exemplo, existe uma ampla lista de exceções à TEC, que seria a tarifa externa comum. Existem mais de 100 produtos na lista de exceções. Existem mais artigos sobre o que não se pode exportar entre os mesmos países do que sobre os produtos que se podem exportar entre os mesmos países. E, afinal,
não precisamos mentir e fingir, todos nós sabemos, tem uma fortíssima conotação ideológica. Hoje se constitui mais como um bloco político que um bloco comercial, na verdade. Quando falamos de protecionismo, eles falam de conteúdo nacional, eles falam de indústria nacional, de setor estratégico, de soberania nacional, de segurança nacional, de balança comercial, que não por acaso, por exemplo, recentemente acabou de voltar favorável. E não porque estamos exportando mais, simplesmente porque estamos em crise, logo importamos menos. Então, a balança comercial contabilmente está favorável, mas isso não é um indicador positivo. Falam de valor agregado, falam de política industrial, de indústria nascente ou infante, que precisa ser protegida, salvo depois continuar nascente, infante a vida toda e precisar da ajudinha o tempo todo. Falam que exportar é bom e importar é ruim. Um completo contrassenso sem o menor sentido, quando na verdade importar é bom. Importar é o nosso fim, é o nosso objetivo. Como nós, da nossa vida micro, o nosso objetivo é sempre consumir, importar na nossa economia doméstica individual. Nós queremos consumir, comprar e para isso precisamos trabalhar, produzir, logo exportar. Logo, na verdade, importar é bom, importar é o nosso objetivo e exportar, não que seja ruim, mas é simplesmente a necessidade para poder importar. Se exportar é bom e importar é ruim, e todos aqueles que acham isso, eu convido então a exportar para mim tudo o que vocês têm e eu não te dou nada em troca, não quero que você importe nada e vamos ver quem fica mais rico e quem leva vantagem. Eles falam do nós contra eles, de um comércio internacional entre países, né? Trump recentemente falou algo similar, do tipo, a balança comercial está desfavorável, nós temos que parar de comprar da China, porque nós compramos muito deles e eles nunca compram de nós. Seria como você parar de comprar da padaria debaixo da sua casa, porque você sempre compra da padaria lá debaixo da sua casa, mas a padaria nunca compra de você. Uma coisa sem o menor sentido. Só em macroeconomia as coisas sem sentido começam a parecer inteligentes. Nós temos até 5 setores protegidos da concorrência internacional na mesma Constituição, nem por lei ordinária, na Constituição. Porque ninguém queira que chegue uma empresa de aviação estrangeira e possa operar dentro do país. Agora, recentemente, a ANAC até liberou algumas, mas a Azul, para ser permitida no país, o dono, que na verdade é mais gringo do que eu, casualmente ele tem um passaporte brasileiro e aí pode operar. Se não, seria negativo, seríamos explorados. Eles falam de tudo isso. Na verdade, tudo isso se chama protecionismo. Se chama agressivismo, como falou Spencer. Se chama exclusão comercial, como fala meu amigo Diogo Costa. Se fala isolacionismo, como falou recentemente Gustavo Franco. Se chama muamba, como falamos nós, coitados, que vivemos numa gaiola e nem notamos. E é dissonância cognitivas. Trazemos muamba, levamos muamba na mala, olhem que palavra, e, ao mesmo tempo, defendemos de boca para fora o protecionismo. Se chama, na verdade, nada mais é que um embargo interno, um embargo colocado pelo próprio Estado, pelo próprio governo. A única diferença é que quando são países estrangeiros, por exemplo, os Estados Unidos, que fazem embargo sobre Cuba, até marxista reclama. O tempo inteiro fala que o comércio internacional é ruim, depois basta os Estados Unidos bloquear e aí reclama. E as pessoas reclamam porque o embargo de um outro país não é bem aceito, não é legitimado. Quando é o nosso mesmo Estado, nós acabamos legitimando e gostando, porque afinal achamos legítimo e afinal somos nacionalistas. Obrigado. Gustavo, por favor. Muito boa tarde a todos. Meus agradecimentos por novamente voltar a esse evento. É ótimo estar entre jovens ambiciosos, reunidos em torno da ideia de liberdade. Na verdade, eu gostaria de lhes falar hoje sobre juventude, ambição e liberdade. Gostaria, na verdade, de organizar isso em 7 tópicos. Ambição, novas possibilidades produzidas pela tecnologia, um novo produto, novas circunstâncias,
um novo projeto, um pouco sobre convicção, é um assunto importantíssimo para a eleição, e, por último, 7º lugar, sobre vícios. Na verdade, eu gostaria, no fundo, de lhes falar sobre uma coisa que não sai da minha cabeça, que é um incêndio no museu. Não sei vocês, mas desde que aconteceu, eu não consigo pensar em outra coisa e acho que é uma metáfora extraordinária para tudo de ruim que nós vemos acontecer no Brasil em torno do Estado. Ok? Vamos chegar lá, mas primeiro, começando a falar sobre ambição. Eu sou economista, cheguei à presidência do Banco Central com 38 anos. Fui o mais jovem presidente da instituição da era democrática. Ali, a nossa ambição é entregar inflação baixa. E, quando eu cheguei lá, a inflação estava em 45% ao mês. A inflação foi de 1%, 1,5% ao ano em 1998. Foi a menor inflação desde que o Banco Central foi fundado. Para se encontrar uma inflação menor do que essa, é preciso recuar até antes de 1914, antes da Primeira Guerra, na época do padrão ouro. Mesmo assim, não é simples, né? Foi um privilégio participar disso, era uma ambição de toda uma geração. Para mim, foi espetacular, porque, veja, a moeda elegeu um presidente, a moeda é como a bandeira, é como o hino, é um símbolo nacional que vinha sendo humilhado. Recuperar essa coisa tem um poder simbólico extraordinário. Além do que, a moeda é também uma ferramenta de tributação, se mal utilizada. Alguém falou disso aqui mais cedo. Imposto é roubo, que é um assunto sempre polêmico. Vamos lá, que imposto não é roubo em geral, mas imposto inflacionário é roubo, sim. E, na verdade, talvez a pior das ladruagens que o Estado é capaz de fazer com o cidadão é o roubo através da inflação, que é um roubo que tem o formato de um imposto e ele incide sobre o pobre. Portanto, não posso imaginar um roubo menos meritório do que esse. Nós pusemos fim a esse flagelo. Para todos que viveram esse assunto durante tantos anos, parecia impossível. E essa talvez é a lição que eu queria lhes trazer de início sobre a ambição. Quando lhes disserem que é impossível, não acreditem. Ok? Segunda coisa, novas possibilidades. Eu quero vir mais para o tempo recente. A tecnologia abriu possibilidades extraordinárias aí para o empreendedor, em geral. As startups estão em toda parte, embalados pelos sonhos de gente jovem, como os que estão aqui nessa sala. E a boa notícia é que elas crescem. Não são sonhos juvenis que se esgotam ali naquele momento. Essas empresas conhecidas já pela sigla FANG, com 2 As, que são 5 empresas que um dia foram startups, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, juntas valem 2,5 trilhões de dólares, muito mais do que o PIB brasileiro, que é 6 tri de reais, não é isso? Ou seja, elas e outras, nós já nos acostumamos, nós no meio empresarial, de ver gente jovem, com tatuagem, bermuda, cabelo azul, no comando das posições-chave dessas empresas. Ok? Ou seja, as coisas acontecem rápido e a garotada, sim, pode tomar conta das coisas se trabalharem direito. Houve uma espécie de uma democratização das possibilidades de riqueza que as pessoas aqui estão, principalmente os jovens, estão prestando muita atenção. E essa é uma nação de empreendedores. O Jorge Caldeira falou disso aqui no outro painel. O Jorge tem um livro extraordinário que ele mencionou, Uma História do Brasil para Empreendedores, que é talvez o primeiro enunciado mais organizado do fato que esse é um Brasil onde existe essa maioria oculta, meio silenciosa, meio escondida, que deveria estar no comando das coisas e, no entanto, não está presente na política, direito. Números da PNAD, são 27 milhões de pessoas que são empregadores, profissionais liberais, trabalhadores por conta própria no Brasil hoje. E muitos desses são donos de pequenos negócios, que empregam entre 1 e 5
trabalhadores, tem 33 milhões de pessoas carteira assinada, mais da metade trabalha para esses 27. Soma aí, dá 50 milhões de pessoas, ok? Fazemos um presidente, fazemos um congresso, se votarmos em bloco estes 50 milhões de empreendedores que o Brasil tem. Né? É conhecida a pesquisa lá da periferia de São Paulo, feita pela Fundação do PT, que perguntaram onde é que estava a luta de classe, o pessoal não viu, disse, não, eu olho para o meu empregador, ele está no mesmo barco que eu. Devíamos ter relações de trabalho colaborativas e não confrontacionais, como a Justiça do Trabalho faz crer que elas são. E, para eles, segundo a pesquisa, o inimigo, quem é? É o Estado, é o fiscal. Isso faz crer que tem um produto aí. As possibilidades tecnológicas permitem, talvez, a gente pensar, quem sabe, numa startup do terceiro setor, para levar essa ideia mais para frente. E a ideia, o produto, é o quê? É a liberdade. Essa coisa chamada, às vezes, de liberalismo, tem, desde muito tempo atrás, se diz sobre isso que é uma ideia fora do lugar. Essa expressão, inclusive, é da crítica machadiana, século XIX. Mais adiante, sobre isso, Sérgio Buarque de Holanda fala que o liberalismo, as ideias iluministas parecem estrangeiras nessa terra. Agora, alguma coisa mudou. E essa ideia parece fácil de explicar, de repente, o que é o liberalismo ou por que o Estado é muito grande. Na verdade, não tem dificuldade nenhuma para explicar para a pessoa que está ali na calçada, camelô, ou para o pequeno negócio ali, por que o Estado é grande e obeso. É a coisa mais fácil do mundo. Ele tem o fiscal, ele tem o burocrata que vem cobrar o alvará, essas coisas todas. Ninguém precisa explicar para o liberalismo. Para ele, o liberalismo é menos essas coisas, é menos Estado. De repente, isso ficou tão fácil. E acho que tem aí uma coisa que é circunstancial, que não se pode perder de vista, e aqui eu queria fazer de público meu agradecimento, a Dilma Rousseff. Ela fez tudo muito fácil, porque isso, o contrário do liberalismo parecia experimentar uma morte lenta no Brasil, quando, de repente, ele foi, de novo, o intervencionismo, não sei como chamar, dilmista, ele tomou esse formato da nova matriz e ela foi um fracasso triplo, e importante ter em mente, é um fracasso macro, porque ela conseguiu produzir a maior recessão da história do Brasil, maior do que a Grande Depressão de 29, 2 anos seguidos de menos 3,5% de crescimento, de decrescimento do PIB, 7% em 2 anos. Não tem nada parecido com isso, talvez, no planeta Terra, fora das situações de guerra, terremotos, essas coisas. É um fracasso micro, porque ela, ao tentar reinventar a relação entre o público e o privado, começando pela Petrobras, praticamente quebrou uma empresa que valia 250 bilhões de dólares em 2010. Estava valendo 17 quando ela foi impeachada. Depois de descobrir o pré-sal, como é possível? Uma capacidade gerencial inacreditável para o mal. Não tem nada parecido com isso. Mas serviu para explicar como é que não dá para reinventar o capitalismo e a relação entre o público e o privado do jeito que eles queriam. Na verdade, isso criou essa coisa aí, desse capitalismo companheiro ou de capangas, que produziu um fracasso ético, também épico, porque não tem nada parecido com isso, talvez na Itália, com a Operação Mãos Limpas, a população carcerária de Curitiba ficou gigantesca pelos militantes desse novo quase capitalismo de Estado que se quis implantar no Brasil. É uma ótima oportunidade, é ótimo que o tecido social tenha rejeitado esse projeto. E esse fracasso das ideias heterodoxas, macro e micro, e da moral que esse novo capitalismo de Estado trouxe, criou para nós uma oportunidade que nós não podemos perder. Várias organizações sociais foram criadas nesses últimos anos
a partir da irritação produzida por esses fracassos. Mas talvez só uma tenha se organizado como partido político, tenha, enfim, e eis o projeto. O nosso partido político, o Novo, ele é uma espécie de startup. Ele enfrenta um mercado muito difícil, ele tem uma ideia disruptiva, ele incomoda, ele vai contra o sistema, e está, quem sabe, perto de se tornar um unicórnio, não é isso? Para quem não conhece, é o nome que se dá às coisas que valem mais de $1 bilhão, não é isso? Tá? Não sei quanto vale o Novo, mas nós já temos 3 milhões de pessoas que vão votar no nosso candidato para presidente, já é muita coisa, não é isso? Tudo bem, tem muito para andar ainda, mas a inovação política que esse partido traz vai ainda se desdobrar de muitas maneiras. Deixa eu lhes falar um pouco sobre a inovação econômica, que é mais o que eu vim fazer no Novo. E aí, uma surpresa interessante, que foi chegar no partido com a missão de escrever um programa e verificar que, porque o partido organicamente aterrissou numa terra muito fértil, que são esses milhões e milhões de empreendedores que tem no Brasil, meio que o programa já estava escrito, já estava na cabeça de todo mundo, não precisa explicar, todos já sabem exatamente o que tem que fazer com os impostos, com as relações de trabalho, e só me bastou, enfim, organizar, isso é muito bom, é orgânico, é sincero, não tem posto Ipiranga, vai, aqui as coisas brotam espontaneamente, não precisa de mim. O João disse hoje, numa entrevista, uma coisa muito importante, a convicção tem que ser do candidato, não tem que ser do assessor, não é isso? É o nosso caso. Bom, o nosso projeto para o país é inovador, somos o Novo, e foi o velho que fracassou com o Dilma, e, no meu modo de ver, foi o velho que tocou fogo no museu. Eu li no jornal que a candidata Manuela falou que quem tocou fogo no museu foi a PEC do teto. Tá? Isso acrescentou muito a minha irritação com a catástrofe do museu, e eu queria, então, lhes oferecer uma pequena análise disso aí. Eu acho que a catástrofe, e não há outro nome para o que aconteceu, ali podem ser vistos os 5 demônios mais importantes do problema fiscal brasileiro, e deixo aqui lhes oferecer uma visão de quem são nossos inimigos e do porquê aquilo deve ser interpretado de uma forma ampla. Primeiro, são 5 demônios. O primeiro é a incompetência do Estado, não preciso elaborar esse assunto aqui, mas é mais uma infraestrutura sem manutenção. São muitas, não é só um museu, tá? Tem teatros, tem edifícios, fábricas, pontes que cruzamos todo dia. Tudo isso está com a manutenção prejudicada em razão da ação de outros demônios. Neste caso, aí o segundo demônio, é o demônio do privilégio. O responsável pela manutenção está exprimido pela escassez de recursos, é o FRJ, no caso, a Universidade Federal que cuida, mas é o seguinte, ali os que têm que ser gastos com salários, sobretudo dos benefícios dos inativos, é tão grande que o orçamento cresce muito mais que a inflação, só a despesa de pessoal. E aí cria-se um fenômeno que é muito conhecido em Brasília, que chama-se a síndrome das prioridades invertidas. Já que você vai ter que lutar por recursos dentro do orçamento para brigar contra o contingenciamento, não vão te liberar tudo que você não está pedindo em matéria de despesa não pessoal, você gasta primeiro a coisa menos importante, tá? Se você for pedir dinheiro para isso, não vão te dar. E deixa para o fim a coisa mais essencial. E, no final, não tem dinheiro, então você precisava de R$500 mil para o museu, aí não tinha só 200. É o privilégio de quem ordena despesas e põe o seu na frente e depois o menos essencial na frente. Está em todo lugar em Brasília. 3, aparelhamento.
As universidades não têm dinheiro, as universidades públicas, mas aí o presidente Lula resolve que vai expandir a quantidade de universidades públicas para colocar universidades aonde não precisa, talvez, mas no interior, não é isso? E aí, claro, com isso vai erodir os recursos que existem para o ensino superior, que vão ser utilizados para um programa que, no fundo, é muito mais aparelhamento político do que ensino superior. Quarto demônio, o preconceito contra o recurso privado. A universidade pública tem patrimônio, porque não organiza alguma coisa que produza dinheiro, como universidades americanas fazem com os seus endowments, né? Aluga, faz. No caso da UFRJ, tem no Rio de Janeiro uma casa de espetáculo chamada Canecão, no lugar nobre do bairro de Botafogo, que podia ser alugado, daria um dinheirão para a faculdade, mas não, está lá, degradada há vários anos, toda cheia de aqueles grafites, aquelas coisas. Para quê? Só porque são ideologicamente contrários à ideia capitalista de ter uma casa de espetáculo num terreno da universidade. Não se faz convênio com instituições privadas, com empresas, que é um dinheiro que ninguém quer botar à mão, não sei o que é isso, e não se cobra mensalidade de filho de rico que estuda em universidade pública, né? Então, esse preconceito contra o dinheiro, evidentemente, vai faltar dinheiro, né? E, por último, tem um problema que é o perverter Montesquieu, que é o seguinte, a ideia da autonomia financeira, orçamentária do ente público, que se usa muito no caso do Poder Judiciário, como se fosse outro país. Ele é autônomo, então ele fixa seus próprios salários. Se dá reajuste de salários de 16%, 26%, 36%, por que não? Porque ele é como se fosse um país. Esse sentido de autonomia financeira é absolutamente patético, está errado. Somos um mesmo país, não são países, são poderes de um mesmo país. A universidade agora quer também autonomia. Todo mundo no setor público quer autonomia, porque se acha tão importante quanto qualquer outro setor, e no caso da universidade ainda tem um agravante, que a ideia de independência universitária, que algo que tem que ver com a independência de pensamento, vira uma governança pervertida, que faz com que os dirigentes das universidades públicas sejam eleitos por eleição direta, com participação de alunos e funcionários. A história é essa, como a eleição do DCE, para escolher o reitor, que é um sujeito que vai, no caso da UFRJ, administrar um orçamento de 4 bilhões de reais do DCE. Tenha paciência. Esses 5 demônios podem apodrecer uma organização durante longos períodos, sem que aconteça nada, as coisas vão desmontando devagarzinho, e se não é uma faísca que produz esse incêndio, essa catarse na televisão que faz a gente sofrer, a gente não enxerga o resto dessas coisas que está acontecendo por todo lado do setor público, nos museus, nos centros de excelência, nas bibliotecas, no capital físico, as fábricas, as empresas estatais. Todo esse acervo está sendo destruído, minha gente. A gente precisa, sabe o quê? Menos Estado. Muito obrigado. Muito bem. Gustavo, belo diagnóstico, cheio de demônios, eu acho que tem muito mais do que esses, né? Em Brasília especialmente. Mas o que o pessoal quer saber é o seguinte. É para comprar ou para vender? Não, falando sério, assim, quando o João se tornar presidente, você que é o responsável pelo programa econômico, primeira coisa que o pessoal quer saber é se você vai tocar a economia, o Ministério da Fazenda, e o que você vai fazer primeiro para resolver essas questões iminentes e urgentes que nós temos, de reforma do Estado, reforma da Previdência. O que dá para fazer, dada a realidade do Congresso, esse modus operandi da velha política? Como vender isso? Ou seja, me diz aí o que você vai aprontar. Bom, primeiro, está aqui o Diogo, que está comigo nesse barco, então eu vou falar em nome da dupla aqui. Estamos trabalhando nisso, organizando muitas das coisas que vêm da base e com muita sintonia com o João. Agora,
Duas observações sobre a sua pergunta. Primeiro, não tem uma coisa, não tem uma bala de prata. Depois, outra que é talvez, vamos pensar direito o que é reforma, como uma coisa, um tratamento que a gente vai aplicar aqui temporariamente nesse paciente doente e ele, depois que passar o tratamento, volta ao normal, né? Não. A reforma tem que ser rotina. É o que acontece nas empresas quando você cria um clima de inovação, meritocracia e um tanto de tensão dentro da empresa. Isso já tem. Agora, 3, sim, temos que recuperar o primário com muita velocidade para tirar a dívida da trajetória explosiva onde ela está. E 4, tem uma coisa parecida com o que eu vi em 1993, que nós precisamos tirar vantagem, que é o seguinte, que é uma sensação no Congresso Nacional de um navio afundando, ok? Eu acho que no Brasil esta sensação não existia desse jeito, eu não tenho memória, nem na época da inflação, hiperinflação, se falava como se fala hoje. Eu acho que uma imagem simples, naquele tempo se falava, quando tudo estava dando errado, em fuga de capital. Hoje o que você tem é fuga de gente, ok? O melhor capital humano do país está indo embora. Isto é o fim, tá? O dinheiro ir e volta, não tem o menor problema. Aliás, quem tem dinheiro, pagou os seus impostos, pode mandar para onde bem quiser, não tem nada com isso. Agora, a pessoa mudar daqui porque perdeu a fé, esta sensação que a gente tem que trazer a nosso favor, diante dos senhores parlamentares, a partir de um programa de reformas que contemple, sim, aí, é claro, precisa desenhar de forma mais ambiciosa e apetitosa, convidativa, o conjunto de reformas que a gente vai apresentar. Parece que as pessoas esquecem para que isso, né? Para que a gente faz reforma. Como o Adriano mostrou aqueles gráficos da China, aqueles dados da China e da Coreia, tem um que eu gosto muito de lembrar, lembro sempre também, que é o seguinte, nos anos 80 a Coreia já tinha começado o seu processo, a Coreia e o Brasil tinham o mesmo nível de renda per capita, equivalente a 20% da renda per capita americana. A Coreia hoje tem uma renda per capita igual a 2/3 da renda per capita americana e o Brasil tem 22%, 23% da renda per capita americana. Eles nos deram uma surra em matéria de crescimento. Está funcionando lá, não está funcionando aqui. E agora este não funcionar está com um jeito ruim, que as pessoas da minha geração se sentem fracassadas e as da nova geração perdem a esperança. Isso não pode acontecer, ok? E por isso a gente tem o dever de proporcionar ali uma alternativa. Isso parece com 93, porque em 93 o establishment político olhava para 40% de inflação ao mês e não via nenhuma. Já tínhamos feito 5 choques econômicos, 5 congelamentos, um depois do outro. O que vem depois disso? Entendeu? Então, é o abismo. Então, quando você tem o abismo perto de você, em Brasília, as coisas acontecem, tá? Posso te garantir que elas acontecem. Eu espero que você esteja certo, Gustavo. Vamos torcer para que a gente consiga fazer essas reformas. Diogo, o que você acha que tem que ser feito? Qual deve ser o foco no novo governo? Já que, pelo que eu entendi, você também está no Ministério. Então, eu quero saber o que você acha que se deveria priorizar. Bom, acho que como o Gustavo mencionou, o ajuste fiscal não dá para postergar mais. E é extremamente importante que isso seja feito com uma boa comunicação. O Brasil hoje sofre uma crise de confiança. Tem um índice da GV que tenta medir isso anualmente, e governo federal, Congresso e partidos políticos ficavam em 2017 todos com 6%, 7% de confiança da população. E quando você tem esse nível de confiança,
e chega um presidente e fala que vai mexer na aposentadoria, cara, a maior parte das pessoas, a maior parte, quase todo mundo, assim, ninguém entende exatamente o que é a reforma da Previdência. Então, acho que a recuperação da confiança é o que você permite que você faça esses ajustes e mostre coisas que são muito simples. Eu acho que eu estava conversando com o assessor do Senado, pedi para ele fazer uma conta para mim. Se a gente passasse uma idade mínima de 60 anos para todos os brasileiros, só no RGPS, em 10 anos era uma economia de 350 bilhões. Não parece que é algo muito descabido que as pessoas se aposentem com 60 anos. Mas as pessoas não percebem que quando você está debatendo esse tipo de coisa, que a gente está falando de privilégios, né? Que quem se aposenta por tempo são pessoas de renda mais alta, né? O pobre se aposenta por idade. Então não é uma... Acho que essa comunicação vem junto com essa recuperação de confiança. E aí eu acho que é extremamente importante conseguir fazer essa reforma do Estado. Acho que essa sobreposição de competências que existe entre os órgãos públicos, essas incertezas, essa falta de decisão, essas instituições que hesitam o tempo todo, eu acho que é extremamente importante conseguir ter esse tipo de reforma para que o país consiga ser um país onde as pessoas tenham o mínimo de segurança, onde elas sabem o que vai acontecer, onde elas consigam planejar a sua vida. Hayek já dizia isso. Então, o problema do planejamento central é que, quando o governo planeja, ninguém consegue mais planejar a sua própria vida. A gente precisa que os brasileiros planejem a sua própria vida e não deixar com que isso seja feito a toque do Estado. Boa. Eu tenho uma pergunta para o Adriano, porque me intriga, Adriano, que os economistas sabem muito bem que esse protecionismo é contraprodutivo para nós. Todo mundo que tem uma certa educação econômica sabe disso. Até os políticos devem saber disso. Você colocou ali uma lista de palavras-chave que eles usam para defender o protecionismo. Mas, e nesse caso, me parece que, me corrija, Gustavo, se eu estiver errado, que baixar alíquotas e abrir o país não depende nem do Congresso. Então, talvez tratados e tal. Por que isso não é implementado? Até keynesianos concordam, né? Mas Campinas não. Campinas discorda de você, de nós aqui, né? Então nós temos esta escola de pensamento econômico peculiar na América Latina, né? CEPAL, desenvolvimentismo, que é tudo isso aqui que falamos. E então tem uma questão de ideias e parte da população me parece que concorde também, e tem essa dissonância cognitiva de trazer, levar muamba e ao mesmo tempo defender, né? Conheço vários que têm essa dissonância cognitiva, e por uma questão simplesmente de interesse, de reserva de mercado. A verdade é esta, a verdade é que são os mesmos empresários a pressionar para fazer isso, né? Então, recentemente, o caso das maçãs não é invenção, né? Recentemente teve os produtores de maçãs brasileiros que foi pedir um aumento de tarifas contra as maçãs holandesas porque ficaram muito baratas. E eles não conseguem competir. Nós não notamos porque aumentou a questão de centavos em cada maçã, mas para eles é milhões ou bilhões. Então, é o mundo das ideias, e nós estamos fazendo isso, temos que combater isso, explicar isso, e é uma questão de interesses, que aí é mais complexo, mais difícil de destruir. Mas, pelo menos, se já todas as pessoas de bem, entre aspas, entendessem que isso é possível, e sobre a questão não é nem o Congresso a fazer, mais ou menos, porque assim, sim, depende de tratados e tudo, mas já teve países que fizeram aberturas comerciais unilaterais. O mesmo Brasil, em parte, fez isso, por exemplo, com Collor, né? Os países do Báltico, por exemplo, Estônia, Lituânia, Letônia fizeram isso. A China, quando entrou, por exemplo, na Organização Mundial do Comércio, claro, foi ao aderir, na verdade, ao tratado, mas ela se comprometeu né, e baixou, em parte, algumas questões. Então, se abriu, por exemplo, em 99 e 2000. Então, tecnicamente é possível, é factível, né? Você pode sair também de um tratado, de um bloco comercial que te prende, que acaba fechando mais do que abrindo. Você sairia do Mercosul? Claro, ontem. Um argumento que se usa, e tem aqui inclusive uma pergunta citando isso, é que se você diminui e abre o país, várias empresas vão quebrar e aí empregos serão destruídos. E eu queria ouvir aqui da mesa o que vocês acham dessa tese, se isso tem fundamento e
portanto, se a gente não deve manter o Brasil protegido. Posso responder? Tem um dado que ajuda essa discussão, que é olharmos as supostas indústrias nascentes e que vão ser prejudicadas pela abertura, e o que a gente verifica é que a participação de multinacionais na indústria brasileira é muito grande. As multinacionais no Brasil produzem mais ou menos 1/3 do PIB brasileiro e são responsáveis por alguma coisa perto de 70%, 80% do comércio de manufaturados no Brasil. Tá? São essas as empresas nascentes que vão ser predominantemente afetadas pela abertura. Eu posso testemunhar, inclusive, que um dia desse eu recebi, o Diogo não estava, uma missão da ABMAC, que é o lobby protecionista mais importante que tem no Brasil, a Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos. Antes de começar a reunião, enquanto estávamos amigos, perguntei, vem cá, pessoal, diz aí quantos dos seus associados são empresas multinacionais. Aí eles coçaram a cabeça, não perceberam a malícia da pergunta, e aí disseram, 70%, e faturamento é 90%. Né? Tá bom, agora continua a conversa. Aí veio toda essa lista aí, muito bem elaborada. Eu disse, vem cá, mas comparando as multinacionais que operam no Brasil com as multinacionais que operam, em média, no resto do mundo, as que funcionam no Brasil têm um nível de comércio exterior 3, 4 vezes menor que a média das outras, indicando que as que estão no Brasil, estão fora das suas cadeias internacionais de valor. As exportações delas no ano de 2015 foram de 66 bi de dólares. Elas poderiam, portanto, ser 3, 4 vezes maiores que isso. Importações e exportações. Se assim fosse, o grau de abertura brasileiro não seria 18, seria 30. Tá? É simplesmente fazer com que as empresas estrangeiras possam funcionar como elas funcionam em qualquer parte, sem tomada de 3 pinos, requisito de conteúdo nacional, essas coisas que só servem para atrapalhar. Okay? Pode-se compreender regras de origem e coisas desse tipo que são feitas no resto do mundo no contexto de tratados internacionais. Mas do jeito que é feito no Brasil, é um histórico de fracasso ensurdecedor. E se é para conversar com as empresas multinacionais, é uma questão de tirá-las da zona de conforto, são as mesmas empresas. Os maiores regimes protecionistas que o Brasil tem é o regime automotivo. Já pararam para pensar quem são as empresas que a gente está protegendo com o regime automotivo? Quanto custa em matéria de subsídio? Aí a malícia é que no fundo não estamos protegendo estas empresas. Nós estamos dando uns rents para os sindicatos que trabalham nessas empresas. É outra conversa, outra economia política que a gente precisava entender bem. Aliás, a gente entende bem, devia falar mais sobre isso. Vocês querem falar alguma coisa sobre... Brevemente, você falou, mas aí uma das reclamações geralmente é, mas aí as empresas iriam fechar. E tem que fechar mesmo. Empresa ruim tem que fechar. Né? Então, acho que ficamos na defensiva demais. O protecionismo é primeiramente altamente imoral. Pelo simples fato, como o Yaron Brook está falando aqui, a minha vida, meu dinheiro não pertence ao Estado. O território não pertence ao Estado. Nós compramos e vendemos com quem queremos. Se queremos comprar de um chinês, de um árabe, etc., é uma questão individual. Mas o argumento do empresário, se puder fazer o ponto, ele vai dizer o seguinte, Adriano, e é um argumento importante, Adriano, eu já tenho que pagar, como vocês citaram, no computador 3 vezes o preço, no meu caminhão 3 vezes o preço do... Como eu vou ficar competitivo com o chinês, globalmente, se o chinês paga 1/3 do preço dos insumos que eu pago? É isso que ele tem que pedir. Diminuição da carga tributária, da burocracia, da regulamentação. Né? Senão, o que eles estão fazendo é gerar outros problemas ainda e se entra numa espiral negativa, num círculo vicioso do qual é impossível sair e estamos na situação atual. Não há saída para este caminho, já foi tentado, são décadas, se não séculos, isso não dá certo. Né? Então, não tem como. Agora, a questão do emprego, concretamente, eu entendo. Mas fecha a empresa, logo se perde empregos, etc. Mas não é emprego em si que gera riqueza.
é produtividade, é qualidade das empresas. Então, nós temos que atrair empresas e não espantá-las. Ao contrário, pegue, por exemplo, o caso de Singapura e Hong Kong, que são talvez os países mais abertos. Singapura, se não erro, hoje importa 400% do PIB. Pode oscilar, etc., mas é por aí. Né? Então, o que significa? Que, na verdade, eles criam mais emprego dessa forma, atraindo mais empresas, né, que competem entre elas, mais produtivas, mais produtividade, mais qualidade, e, inclusive, aí isso acaba atraindo trabalhadores de todo o Sudeste Asiático que vai para lá exatamente para concorrer para as vagas de trabalho. Por que nós não podemos atrair empresas e trabalhadores do resto da América Latina, por exemplo, em lugar de espantá-los? Muito bem. Só um pontinho a mais nisso aí. Quando o Banco Central fez para o ano de 2015 um censo sobre as empresas estrangeiras no Brasil, descobriu que são 20 mil empresas estrangeiras no Brasil, esse universo que eu mencionei aqui, e que nestas empresas eles empregam 3,5% mais ou menos da força de trabalho no Brasil e produzem 1/3 do PIB. Se você fizer a conta, os outros 96% da força de trabalho produzem 2/3 do PIB. Faz a conta, a produtividade, o produto per capita de uma pessoa que trabalha numa empresa estrangeira ligada a cadeias internacionais de valor é 10 vezes maior do que uma pessoa que trabalha em qualquer outro emprego no Brasil. Tá? Esses 3,5 milhões de trabalhadores, e, portanto, deveria ser 30 e não 3, ou seja, deveríamos transferir gente do setor fechado para o setor aberto. Antigamente, a CEPAL dizia isso, não é isso? Para o Brasil crescer sua produtividade e ficar um país rico, ele transfere gente do setor atrasado rural para o setor urbano industrial de alta produtividade. Isso ocorreu em certo período, esgotou, hoje até, aliás, inverteu, porque a produtividade na agricultura está maior, mas hoje o desafio é tirar gente do setor fechado e colocar no setor aberto, ok? É fazer estas empresas ligadas ao mundo global aumentarem de tamanho. Se elas importarem 3 vezes mais e exportarem 3 vezes mais, vão provavelmente empregar muito mais, não sei se 3 vezes mais, mas 2 vezes mais, e é cada uma pessoa que você transfere do Brasil fechado para o Brasil aberto, a produtividade do cara aumenta 10 vezes, do Brasil aumenta, claro, relevantemente. E a abertura ela vai elevar a produtividade do Brasil de um jeito muito, muito significativo. Tem evidência empírica disso no mundo inteiro como um dos mais importantes efeitos do projeto de abertura. Nós aqui, inclusive nos poucos períodos que tivemos abertura, tivemos verificada essa tese. Então, agora, tudo se trata de fazer isso numa escala muito maior. Isso é parte importantíssima de tirar a gente de uma posição de ridículo. Deixa eu só falar isso para não falar mais sobre isso, que é o seguinte, quando a inflação era 40%, ao mês, eu já era governo e tinha que ir lá fora falar com investidores estrangeiros e vermelho dizer, pessoal, a inflação no Brasil é 40% ao mês, mas está tudo bem, tá? É tudo normal. A gente tem correção monetária praticamente como se não existisse, tá? Eu estou no crack, mas está tudo bem, estou no controle, né? Hoje, eu acho que isso acontece com os nossos diplomatas, tá? São os profissionais de relações internacionais que vão viajar para o exterior explicar por que o Brasil não tem relações internacionais econômicas relevantes e está quase lá junto da Coreia do Norte em matéria de relações econômicas internacionais. É o terreno do vexame, nós temos que sair disso aí. Muito bem. Rapidamente. Eu acho que só fazer um link entre isso e o que a gente estava falando, o debate hoje em dia de ciência. Fazer ciência no Brasil com um país fechado do jeito que é um negócio impossível. Se vocês conhecem gente que faz pesquisas nas universidades, eles são normalmente os maiores contrabandistas que tem. Porque você não consegue importar equipamento, você não consegue importar espécime. Eu estava falando com a menina, coitada, os ratinhos dela morreram na alfândega porque o desembaraço foi mais tempo do que ele conseguiu tirar. Então, o Brasil ser fechado também significa que você é fechado culturalmente, você é fechado cientificamente. O Gustavo estava falando sobre esses demônios, essa aversão ao dinheiro. A USP teve um banqueiro que faleceu, a família foi doar 1 milhão, e aí
a reitoria da USP aceitou, em troca de colocar o nome do sujeito numa sala, trocou a reitoria, aí suspenderam. Falaram, não, a gente não vai colocar o nome do sujeito na sala, não. Tiveram que devolver o dinheiro, mas já tinham gastado dinheiro. Essa é a mentalidade. Enquanto que em outros lugares você tem as universidades e essas instituições abertas ao mundo. A National Gallery de Londres, teve alguns anos que a maior parte das doações vieram dos Estados Unidos. Agora imagina, se aqui a gente não consegue fazer uma doação privada para uma universidade, imagina uma doação, né, fazer uma doação dos Estados Unidos para cá. Aí a universidade vai cair, né? Estamos vendendo ao imperialismo americano. Mas a universidade tem que mudar, a universidade tem que parar de ser estatal, tem que ser pública, mas não estatal. Pode ser uma organização social. O INPA funciona super bem no Rio de Janeiro dessa maneira. Você consegue captar dinheiro, você tem que permitir mais parceria. O VNA, o Victoria and Albert do Reino Unido, está na China lá fazendo, tem concessão de museu na China, e você traz museus de outros países para o seu. Ou seja, o mundo está se integrando, o mundo está se abrindo e o Brasil fica fechado. Isso pune a economia, mas pune também a nossa cabeça, né? A gente vive num mundo que está cada vez mais paralelo ao universo que prospera. Muito bem. A gente já está encerrando, mas não queria deixar de mencionar uma reforma que vocês mencionaram rapidamente, que eu acho fundamental nesse ambiente de que o governo tem problema de contas fiscais, quer tentar aumentar o imposto e a gente não quer e precisa reduzir despesas. Eu acho que a reforma mais relevante é desburocratizar, diminuir regulamentações, simplificar a vida, porque isso não custa nada para o governo. Você está ferindo só interesses que estão ganhando por essa intermediação burocrática, e você ajuda o pequeno, que é quem efetivamente importa, que faz o Brasil acontecer. Eu não queria deixar de... Eu sei que o Novo tem essa bandeira, e é fundamental, mas eu acho que isso aí é um dos caminhos para você fazer rápido, estimula o crescimento, e a gente pode chegar na trajetória da dívida mais correta, mais rápido. Bom, pessoal, muito obrigado aos nossos panelistas, obrigado a todos. Queremos agradecer aos nossos painelistas e ao mediador Hélio Beltrão por essa impressionante, excelente exposição aqui sobre a questão da economia. Pedimos a eles que retomem os lugares na plateia. Antes de irmos para a nossa última participação deste fórum, vamos anunciar o resultado das nossas enquetes. A primeira enquete do dia foi sobre a imprensa, e a pergunta era: o Facebook pode cancelar perfis de acordo com o seu interesse? A letra A, sim, teve 31% das respostas. E a letra B, não, 69% das participações. A segunda enquete foi sobre inovação, e a pergunta era: a tecnologia é vilã ou aliada da empregabilidade? A letra A, aliada, teve 93% de respostas, e a letra B, vilã, 7%. E a terceira enquete do dia foi do painel de economia. A pergunta era: desregulamentação do mercado ou fiscalização do governo por agências reguladoras? A desregulamentação teve 79% e fiscalização 21%. Queremos convidar agora ao palco a diretora de eventos do IFL-BH, Sofia Carneiro, por favor. Boa noite a todos. Vivemos novamente um ano eleitoral. Nessas ocasiões, fica sempre em foque a responsabilidade individual dos eleitores e a mudança que cada um pode promover ao votar naqueles candidatos que representam seus valores e crenças, na expectativa de um Brasil mais promissor. Mas e fora dos períodos de eleição? E no dia a dia de todos os brasileiros? Como este anseio por mudança é visto nas atitudes cotidianas? O poder de transformação de cada um é valorizado no seu esforço diário, ou essa capacidade só é relembrada como uma responsabilidade sobre seus governantes eleitos? No Instituto de Formação de Líderes, tentamos obstinadamente desenvolver cidadãos que almejam viver no Brasil, porém um Brasil diferente. Um país onde a liberdade individual, o livre mercado, o Estado de Direito e a propriedade privada, valores que acreditamos serem básicos, sejam respeitados. As sempre atemporais palavras de Ayn Rand, abre aspas.
O declínio da liberdade de um país é o declínio de sua prosperidade. Fecha aspas. Justificam com perfeição a impressionante 153ª colocação que o Brasil ocupa no ranking de liberdade econômica, com a minúscula distância de 7 posições de ser considerado um país repressor. É lugar comum lembrar que empreender no Brasil, na atual conjuntura, é um ato de bravura e valentia. Com um governo inchado e ineficiente, burocracias excessivas, impedimentos, impostos onerosos e desproporcionais, estes empreendedores são heróis, que guerreiam e se reinventam diariamente para gerar valor, emprego e riqueza. Mas, apesar do pantanoso poder político e dos labirintos estatais, o brasileiro consegue criar, liderar e trabalhar, com motivação e perseverança. Conseguimos ser, ainda com o governo que temos, um dos países mais empreendedores do mundo. Aprimorar estes valores é, quiçá, o único reflexo positivo da constante interferência governamental. Além dos empreendedores e empresários que escutamos hoje, vamos receber mais uma comprovação, uma lição, de que os preceitos que trabalhamos no IFL-BH têm, sim, resultados positivos. Não apenas para a geração de riqueza, mas também para desenvolver cidadania, educação e autonomia. Combater o governo paternalista está diretamente ligado ao desenvolvimento intelectual e profissional dos indivíduos. Pessoas produtivas que independem do Estado para sobreviver são aquelas capazes de cobrar do mesmo aquilo para o qual ele foi criado, garantia de segurança e de liberdade. É com enorme prazer que convido ao palco do 9º Fórum de Liberdade e Democracia de Belo Horizonte um exemplo de líder, empresário e cidadão. Bernardinho, seja bem-vindo. Boa noite. Eu queria agradecer ao pessoal mais resiliente que resistiu até o final do dia. Enfim, é um dos valores que eu prego muito, a resiliência, mas, antes de tudo, agradecer o convite de poder participar de um evento tão importante. Eu queria começar falando primeiro que, na pessoa da economia, fiquei chateado de não ser convidado para o fórum anterior, formado em economia na PUC, mas não tive a honra de ser convidado para falar um pouquinho de economia. Eu costumo dizer que o único banco que me aceitou como economista foi o Banco da Seleção de Vôlei. Nenhum outro banco me aceitou, embora tenha uma boa formação. Enfim, mas eu queria falar um pouquinho sobre o momento atual e sobre aquilo que eu estou fazendo no momento. Primeiro, eu voltei para a universidade, a minha ideia era me capacitar. Eu adoro treinar, estudar, enfim. E quando eu cheguei na universidade, falaram, não, venha compartilhar as suas experiências, venha lecionar. Eu falei, não, mas eu quero me capacitar. Não, mas venha dividir com a garotada. E eu estou, então, hoje, na PUC do Rio de Janeiro, na área de empreendedorismo, criamos uma cadeira chamada Liderança Empreendedora. Noções de liderança, conselho de liderança para jovens empreendedores, que são muito bons, às vezes, em tecnologia, em criar novas empresas, mas têm uma dificuldade enorme de lidar com gente, liderar pessoas. Muitas vezes é um mundo de gestão. O mundo está cheio de gestores, mas há uma carência de líderes enorme. E a ideia é conversar um pouco sobre a questão da liderança. Eu, recentemente, eu tenho me envolvido num projeto que eu acredito muito, que é o Partido Novo, e eu tenho circulado o Brasil. E, de um modo geral, a primeira pergunta que a imprensa me faz é, você não tem medo de perder um pouco daquilo, dessa imagem bacana, as pessoas gostam de você? As pessoas se solidarizam com você, com tanto sofrimento, do lado da quadra, criam um sentimento de solidariedade a você e tal, tem um carinho por você, se preocupam com a sua saúde, inclusive, mas, enfim, você não tem medo? E eu costumo usar uma frase, que eu espero que esteja aqui, que a única forma de nós não sermos criticados é não dizendo nada, não fazendo nada e não sendo nada. Se nós continuarmos a nos abster do processo de formação, de construção de um novo país, nós vamos continuar no processo que nós viemos até agora. Gerações e gerações se afastaram disso, foram cuidar dos seus times, das suas empresas, dos seus escritórios, porque a política não era um ambiente propício para que a gente, os seus pais, nossas mães, de forma alguma. E nós, de uma certa maneira, também. Chegou mais do que na hora que certamente eu esqueceria. Não existe vácuo, portanto, alguém ocupou esse espaço. Certamente não são as pessoas que nós acreditamos que deveriam estar lá. Portanto, a participação do processo hoje em dia se tornou premente, necessária, para que a gente possa realmente fazer com que o Brasil volte a ser um país de oportunidades e não um país de privilégios, como ele se criou. Portanto, a gente precisa realmente participar. E se para ser criticado, seremos criticados, mas fazendo a coisa certa. Porque um líder não é fazer aquilo conveniente, mas sim a coisa certa. Fazer o certo, que nem sempre é popular, muito menos populista, portanto, fazer a coisa certa. Falar um pouquinho de liderança, mas antes eu queria falar um pouquinho do que aprofundou ainda mais o meu desejo de participar de movimentos de transformação. Eu tenho 3 filhos. E eu, na minha vida anterior, pregressa de treinadores de seleção, de clubes, etc., eu nunca fui a uma reunião de pais do meu filho mais velho.
do Bruno. Eu espero que ele não esteja traumatizado com isso, enfim, que ele tenha passado, né, nenhuma reunião de pais. A minha segunda filha, 16 anos, e foi a primeira reunião há 1 ano e meio atrás, ou quase 2 anos, quando eu decidi deixar a seleção. E eu fui a uma reunião na escola dela, uma escola globalizada, aberta para o mundo, bilíngue e tal, no Rio de Janeiro. E foi a primeira reunião de pais. Sentei lá atrás, porque eu não sabia como era a dinâmica da reunião, para não atrapalhar. Fiquei lá quietinho. E os diretores, os professores e muitos pais falaram durante a reunião. Todos os pais que lá estiveram, sem exceção, mencionaram o desejo de fazer com que seus filhos fossem para fora do país, empreender, estudar, viver. E nenhum falava em voltar. Todos. Ao final da reunião, o diretor me disse: Bernardinho, você não queria dizer falar alguma coisa? Agradeci a oportunidade de debutar numa reunião de pais. E disse a eles que uma coisa me preocupou muito no posicionamento dos pais, corroborando um pouco daquela conclusão que eu já tinha chegado. Porque nós, como geração, a minha geração, muita gente mais nova aqui, anterior à minha, nós não criamos um ambiente propício para que os nossos filhos aqui ficassem e empreendessem. Portanto, eles estão querendo ir embora. Tenho uma filha de 16 anos, essa está nos Estados Unidos hoje, ela foi fazer um curso de empreendedorismo em Brown, voltou e disse: eu quero fazer o 2º semestre fora. Eu disse: eu te financio, com uma condição, que você volte. Eu não quero financiar você para você gerar riqueza lá, eu quero que você venha tentar aqui. Se não deu certo aqui, nós não conseguimos tirar o Brasil do caminho de se tornar a Venezuela, que a gente não é tão vitimista, não acredita que vai acontecer, mas aí ok, você vai, mas você vai ter a obrigação de voltar, e o pacto é essa, que ela vai, estude, se capacite e tal, e eu estou disposto a financiar ela desde que ela volte. Senão não faz nenhum sentido. Falando um pouquinho mais de liderança, vamos falar um pouquinho da essência. Eu voltei para a universidade e me deparei com uma universidade diferente do meu tempo, onde o professor vinha, né, dava matéria, entornava, nós levávamos para casa, né, toda aquela matéria, anotação, etc. Tal, livros, apostilas, para uma universidade diferente, de muito mais interatividade, dinâmicas diferentes. E na primeira aula eu perguntei aos jovens: que características, que skills, que qualidades uma pessoa tem que ter para que você a considere um líder? Os jovens ali, aquela empolgação, primeira resposta que veio, assim, muito, o carisma. De modo geral, 171 é um cara carismático, na verdade. Mas vem aquela coisa do cara que tem, assim, quase que, né, uma aula especial, carisma. Aí o outro falou: não, o cara tem empatia com as pessoas, empatia é importante, porque você tem que ouvir.